Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos fechar os olhos e orar. Deixa aberta em 2 Tessalonicenses, mais um pouquinho de brilho. Fecha os olhos, vamos orar então. Santo Deus, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça. Precisamos de iluminação. Precisamos da manifestação da graça. Precisamos de transcendência. A vida de Deus agindo em nós, através de nós, edificando, exortando, consolando, salvando, transformando vidas. De modo que o Seu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Nesses dias de crise, de pandemia, invariavelmente nós somos levados a pensar a respeito do fim dos tempos. Invariavelmente nós vamos mirar nossos olhos para a escatologia e vamos indagar: será que esse finalmente é o tempo do fim? Jesus, ao se reunir com seus discípulos e ao ser inquirido acerca do fim, seus discípulos vêm a ele e dizem: quando sucederá todas as coisas? E que sinais haverão do fim? Quando eles questionam a Jesus, ele não dá uma data certa e nem fala com qual seria a precisão com que ele ia voltar. Mas ele deixa sinais que indicariam que esse retorno está breve. E dos tantos que nós já lemos, entendemos e até já vimos no mundo que vivemos, um deles é epidemias, pestilências, pestes. E essa vinda através do coronavírus tem se mostrado uma das maiores de todos os tempos. Eu não digo em letalidade, mas no poder que ela teve de mobilizar o mundo todo ao mesmo tempo. E é claro, aquele que acompanha a profecia bíblica vai olhar para um sinal desse porte, dessa envergadura, um sinal que não pode ser ignorado, e vai pensar: será que estamos no fim? Será que este sinal é uma evidência poderosa que Jesus está próximo? Então nós vamos ser levados a pensar nisso. Bom, eu acredito sim que é um poderoso sinal, independente da origem desse vírus, ou da realidade do número, né, do número de mortos que ele já causou. É um sinal de fato poderoso e é um sinal escatológico, sem sombra de dúvida. Mas existem outros sinais que são mais pontuais que esse e que poderão marcar com quase com precisão o retorno de Jesus. E eu vou falar aqui desse sinal que Paulo trata nesta carta. Então acredito que para você, junto com os sinais que Jesus deixou, esses que seriam vistos na natureza, na economia, no cenário religioso, você vai unir com este sinal que Paulo deixa aqui. Então você vai poder formular na sua mente, no seu coração, e entender a que tempo nós estamos da volta de Jesus. Bom, Paulo escreve 2 cartas para os Tessalonicenses. A primeira e a segunda epístola, a igreja que estava em Tessalônica. Ele a escreveu no ano 50 depois de Cristo. Fazia mais ou menos 20 anos que Cristo já havia morrido. E de tantas coisas que Paulo trata nas 2 epístolas, ele precisa tratar de 2 problemas que estavam ocorrendo lá. E esses problemas estavam relacionados à volta de Jesus. Estava havendo um burburinho entre os crentes de Tessalônica a respeito da volta de Jesus. E eram 2 problemas que envolviam a volta de Jesus, e Paulo vai tratar deles na primeira e na segunda epístola. O primeiro problema é que os crentes de Tessalônica, alguns pensavam que Cristo já havia voltado, e eles não tinham visto. E eles não tinham se reunido, eles tinham perdido a volta gloriosa de Cristo, e por isso estavam sofrendo tanto. O segundo problema era que o outro grupo pensava
que a volta de Cristo era iminente, era para já. Ele ia voltar num período muito próximo. E aquilo estava mexendo com eles de tal forma que eles estavam abandonando as suas atividades. Pois pensavam, trabalhar, projetar, fazer as coisas para quê? Se Cristo está próximo, muito próximo de voltar. Então um grupo achava que ele já tinha voltado, o outro grupo achava que ele iria voltar a qualquer momento e naquele tempo. Em razão disso, estava deixando suas atividades. Então Paulo, na altura do capítulo 2 da segunda carta, vai consertar, vai ajustar esse pensamento acerca da volta de Jesus. Ele começa capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Não, primeira coisa, então ele está dizendo aqui, no que diz respeito à vinda dele, a segunda vinda, ou a volta, e nossa reunião com ele, provavelmente uma menção do arrebatamento, ou seja, quando Jesus voltar, nos reuniremos, nos encontraremos com ele. Então Paulo, no verso primeiro, ele mostra o tema que ele vai tratar com eles, é a volta de Jesus. Irmão, então vamos lá, no que diz respeito à volta de Jesus, ou a segunda vinda, e a nossa reunião com ele, que se dará nessa vinda, nós vos exortamos. Pronto. Então Paulo abre o assunto que ele vai tratar. É a volta de Jesus. E ele vai os exortar a respeito dessa volta. E ele vai dizendo, a esse respeito da volta de Jesus, nós vos exortamos. Tá, ok. A que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis. Até aí. Então Paulo exorta eles acerca da volta de Jesus. O termo aqui, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, significa que vocês não sejam facilmente abalados. Essas questões sobre a volta de Jesus estavam amedrontando os crentes de Tessalônica, estavam abalando os crentes de Tessalônica, e estava fazendo isso com facilidade. Eles estavam extremamente abalados. Por quê? Porque eles estavam passando dificuldades e perseguições, situações parecidas com o cenário do retorno de Jesus. Por essa razão, vendo aqueles sinais, vendo o cenário, pensavam que ele já tinha voltado ou que estava próximo a voltar. E isso estava deixando eles abalados. Da mesma maneira, tem muitas pessoas que estão me vendo que não sabem lidar com os sinais do fim, não sabem lidar com as profecias acerca do fim, não sabem lidar com escatologia. Qualquer eventual sinal do fim, qualquer menção acerca do fim, elas ficam abaladas. Quando elas ouvem falar sobre terremotos, guerras e rumores de guerras, ou conflitos armados, ou como esta epidemia, que aponta sim para o fim, elas ficam completamente desequilibradas, abaladas. E o termo diz, não vos demovai da vossa mente com facilidade. Facilmente são abaladas. E Paulo está exortando eles, está nos exortando, para que estes sinais não nos abalem facilmente. Não tirem de nós a coerência, o bom senso, a sensatez. Então, irmãos que estão assistindo essa confusão política, econômica, geológica, científica, mesmo vendo tudo isso, não se apavorem. É a ideia. Não vos demovais da vossa mente de facilidade, nem vos perturbeis. Né? O texto aqui é, nem fiquem perturbados. Né? Eu fiz de caneta aqui, essa hora aqui eu devia estar inspirado, eu escrevi em hebraico. Ah, tá. Que vocês não sejam facilmente abalados, nem continuamente perturbados. Não deixe que essas questões escatológicas perturbem vocês, abalem vocês, embotem os seus sentidos. Ok? E agora ele vai mostrar de que maneira eles estavam tendo a mente perturbada e as emoções abaladas. Como eles foram abalados e perturbados pela questão escatológica. Qual foi a forma usada para abalá-los? E ele vai dizer então, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Essas estavam sendo as ferramentas de comunicação escatológicas usadas para abalar os tessalonicenses. Entenderam? As informações, os termos escatológicos estavam chegando até eles através de espírito, palavra e epístola. E isso estava abalando eles. Vamos começar então
Então nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Primeiro, quer por espírito. Assim como nos dias de hoje, desde o primeiro século, haviam pessoas que profetizavam. Espírito aqui, pessoas supostamente cheias do Espírito, estavam profetizando que Cristo já teria retornado. Então veja só, falso profeta é coisa já do primeiro século. Então ele está querendo dizer, não se perturbem por pessoas que vêm em nome de Deus e dizem que Cristo já retornou. Não deixe que essas profecias, que essas predições falsas perturbem vocês, abalem vocês. Semelhantemente, na nossa época acontece isso. Pessoas vêm com visões e revelações, contando experiências acerca da volta de Jesus e de demais coisas relacionadas à fé cristã, e abalam muita gente. Paulo está dizendo, não deem ouvidos a essas pessoas que falam em nome de Deus, quando Deus não as enviou. Segundo, quer por palavra que é um termo para pregação. Outras pessoas, outros apóstolos no primeiro século, também arrogavam para si o título de pastores e apóstolos legítimos de Cristo, e não eram. E eles também ensinavam falsas doutrinas, estavam ensinando, pregando que Cristo já havia retornado ou que a sua volta era instantânea, iminente. Paulo está dizendo, não se deixem levar por essas mensagens, sejam criteriosos, julguem essas mensagens. E terceiro, quer por epístola. Assim como Paulo escrevia epístolas no primeiro século, João escrevia epístolas também no primeiro século, outros homens, outros pastores e apóstolos também escreviam. Então a história conta que no primeiro século uma carta estava circulando na igreja de Tessalônica. E nesta carta, essa carta continha também dados sobre a escatologia. E esta carta também falava coisas acerca da volta de Jesus. E essas três coisas estavam apavorando os tessalonicenses. Profecias, pregações e epístolas, cartas que circulavam dizendo que Cristo já havia voltado. E isso estava abalando, mexendo com eles. E Paulo está dizendo, não se movam com facilidade, não sejam persuadidos, constrangidos, convencidos por essas formas facilmente. Da mesma maneira, irmãos, nós também temos essas três ferramentas hoje. Gente falando em nome de Deus, mensagens aí por toda a internet, e também livros, cartas, notas, artigos, também que falam acerca da volta de Jesus. Né? Você não viu aí que recentemente está explodindo aí um tal de 3 dias de escuridão? Mandaram um e-mail para mim, pastor, você sabe alguma coisa dos 3 dias de escuridão? Não, irmão, por enquanto eu estou querendo ter os 3 dias de clarão, eu estou precisando de luz. Então, sabe, porque profetizaram em 3 dias de escuridão. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmão? Para não sairmos da suficiência das Escrituras, da inerrância das Escrituras. Temos que pautar nossa fé, temos que pautar nossas doutrinas nas Escrituras. E quando Paulo falava naquela época, tinha autoridade canônica. Paulo podia falar em nome de Deus. Então, quando você ouvia Paulo, obedecia Paulo e obedecia as cartas escritas de Paulo, era equivalente a obedecer às Escrituras. Tanto é que essas cartas se tornaram Escritura. Então, resumindo o que Paulo está dizendo, não deixe que profecias, que falsos pregadores, nem que cartas sejam a regra da vossa fé, mas só a Escritura. Da mesma maneira eu falo para vocês, irmãos, porque no que diz respeito à escatologia, o que é de conteúdo que tem, de gente falando sobre marca da besta, anticristo, a volta de Jesus, terraplanismo, teorias de conspiração, não está escrito, né? Pessoas que falam que sonharam, que foram arrebatadas ao inferno, arrebatadas ao céu, foi arrebatada dentro de vulcão, sabe? O que é isso? E falam sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento. Você deve confiar, para basear sua escatologia, você deve fazê-la à luz das Escrituras, e não do que alguém sonhou, do que alguém viu, do que alguém profetizou, do que alguém aí sem base escreveu. Você deve voltar para a Escritura, por favor. Então Paulo está introduzindo esses assuntos e diz, vamos começar o nosso assunto. É a respeito da volta de Jesus, ok? E nesse assunto eu não quero que vocês fiquem abalados como vocês estão, por causa das cartas, dos profetas e das profecias. Então Paulo, ele continua e vai dizer,
no verso 2, quer por palavra? Como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Primeiro, Paulo diz que tais palavras não vieram deles. Né? Que palavras? Que Cristo já tinha voltado. Tais palavras escritas pela epístola, faladas pela pregação ou pela profecia, como se procedesse de nós, não vieram de nós. Ou seja, esses homens não falaram inspirados por Deus. Esses livros, essas cartas, essas pregações não têm autoridade canônica. E segundo, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo diz então, primeiro, não vieram de nós essas palavras. Segundo, Jesus ainda não voltou. Fiquem tranquilos. Então Paulo vai consolar eles dizendo isso. Essas informações que vocês estão recebendo não vieram de nós. E quem as trouxe não tem autoridade para trazer. E segundo, fiquem tranquilos, Cristo ainda não voltou. Então ele dá essa introdução para consolá-los. Agora, ele vai mostrar quando é que Cristo voltará. Quais são os fatores determinantes para Cristo voltar? Ele vai dizer, o pensamento de vocês acerca da volta de Jesus está errado. O pensamento de vocês a respeito do tempo da volta, pensando que ele já até voltou agora e voltaria no primeiro século, está errado. Por quê? Porque a volta de Jesus tem que atender um princípio. Tem que passar por um princípio, um grande sinal. Sem este sinal não ocorre. Ok? Antes de Cristo vir, deve vir outro primeiro. Ok, Tessalonicenses? Antes de Cristo aparecer, outro deve aparecer primeiro. Antes de Cristo se manifestar novamente, outro se manifestará primeiro. Sem a vinda deste outro, sem a aparição desse outro, sem a manifestação desse outro primeiro, Cristo não volta. Porque esse outro precede a volta de Cristo. Ele é o maior sinal para a volta de Cristo. Quem é? O anticristo. E ele vai dizer isso no verso 3. Ninguém de modo algum vos engane. Então o primeiro conselho que Paulo dá aqui para a igreja. Tomem cuidado com o engano religioso. E especificamente no tocante à escatologia. Então Paulo já alertava os crentes do primeiro século a tomarem cuidado com o engano religioso. O que é isso? Heresia, seita, falso profeta, que ninguém de nenhum modo vos engane. Ou seja, eles poderiam ser enganados. O engano estaria presente. O engano iria alcançá-los, iria investir contra ele. Cristo está dizendo para vocês que estão nos assistindo, não sejam enganados. Cuidado com o engano religioso. Está infestado na internet de heresias em abundância e falsos profetas em abundância. Cuidado com o engano. E o quê? Ninguém vos engane com falsas previsões. Cuidado com gente que está falando que viu o futuro, previu o futuro, sabe do futuro, o que vai acontecer. Cuidado com isso. Paulo está dizendo, não sejam enganados com falsas previsões. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá. Isto o quê? A volta de Jesus. Ele está dizendo que ela não pode acontecer sem que um fator ocorra. Veja só de novo. Isto não acontecerá. A volta. Ela não vai acontecer. A volta de Jesus, o arrebatamento, a segunda vinda, não pode acontecer sem um outro advento acontecer primeiro. Qual é? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o grande sinal. Para Cristo voltar, o anticristo tem que vir. Para Cristo reaparecer, o anticristo tem que aparecer. Para Cristo descer, o anticristo tem que subir. Antes de Cristo vir, o anticristo deve aparecer. Então esse talvez é o principal sinal. O sinal mais claro, visível, palpável, evidente da volta de Jesus. A manifestação de um indivíduo. A aparição de um indivíduo. A ascensão de um indivíduo, de um homem, de uma personalidade carismática, militar, um líder proeminente. Ok?
Mas Paulo também diz que algo também antecede o anticristo. É o verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Vamos lá. Antes de Cristo aparecer, se manifestar, o anticristo tem que se manifestar. Mas antes do anticristo vir, é necessário vir a apostasia. O que é apostasia? É o cenário mundial. Para o anticristo aparecer, o campo tem que estar preparado para ele. O cenário tem que ser todo montado para ele. A terra toda tem que ser preparada para ele. O que seria esta apostasia? É um termo abstrato, né? Não é algo, não é uma pessoa. Apostasia é um estado de degradação tão grande que o mundo, a sociedade e os cristãos vão se submeter, que possibilitará a aparição e o governo do anticristo. Entendeu? Apostasia, então, seria um estado de degradação geral, mundial. Um estado de corrupção nas instituições, na sociedade, na religião, tamanho e tão globalizado que possibilitará o filho da perdição se manifestar. Então, para que o anticristo venha, o cenário tem que ser montado. Esse cenário vem no nome de apostasia. O que é apostasia? Nós temos dois exemplos de apostasia que envolve a degradação da sociedade ímpia e a degradação da religião, do cristianismo, da igreja visível. Esses dois juntos, quando se pervertem, a apostasia está toda lançada, completa. Mateus capítulo 24 diz: que estado é esse? Ele vai descrever o seu sermão escatológico. Jesus está dando sinais. E ele vai listando uma série de sinais. Ele diz assim, que naquele tempo, muitos se escandalizar, tropeçar, desviar. Trair-se uns aos outros, odiar-se uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicação da iniquidade, o ímpio, a sociedade pagã. Amor se esfriando, a igreja. Então olha o cenário, a religião, a igreja se esfriando. E a sociedade multiplicando a iniquidade. E o cenário ficará como? O de Gênesis capítulo 6, da geração antediluviana. O estado de depravação, de corrupção, de degradação moral, coletivo, mundial, geral, será tão grande que a narrativa sobre os antediluvianos era, o pensamento daquela geração era só mal continuamente. Esse é o cenário que tem que ser preparado para o anticristo. Então, a sociedade secular, o ímpio, vai se perverter de tal maneira, enquanto que muitos vão apostatar-se da fé, ou seja, o abandono da verdade. Cada vez mais seitas, heresias crescendo, cada vez mais gente crendo em mentira, cada vez mais falsos líderes, falsas igrejas, falsas pregações, falsas doutrinas, falsos pastores, e multidões seguindo a mentira, o engano, o erro, um florescer, um explodir de engano. Isso é apostasia. E eu vou ler um texto que descreve com precisão a degradação do homem e da igreja ao mesmo tempo, o estado de apostasia. Ou seja, como o cenário precisa estar para o anticristo entrar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, veja só, Paulo vai narrar para Timóteo quando estaria o cenário nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Timóteos,
Timóteo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então veja aqui claramente a condição moral da sociedade e o esfriamento também da igreja visível física. Quando ela começar a tolerar os mesmos pecados dos ímpios, a praticar, quando ela crê num evangelho que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, o cenário está pronto. Por quê? Novamente, para o anticristo entrar em cena, né? Para o anticristo entrar em cena, para o anticristo ser erguido, o mundo tem que estar num estado de degradação tão grande que possibilitará a sua vinda e o seu governo. Então, vindo o cenário, apostasia, depois do terreno preparado, então o anticristo aparece, se ergue, se levanta, finalmente vem. Agora acompanhe comigo. Nós já estamos vendo sinais de tudo quanto é lado. Ok? É mais ou menos assim que você entende os sinais: terremotos, guerras, rumores de guerra, fome, peste, engano religioso, nação contra nação, essas coisas. Desde o primeiro século já tinha essas coisas? Já. Então como é que eu sei que é o fim, se já acontecia, continua acontecendo? É que elas aumentam em número e em intensidade. Sinais que nós vemos hoje não são os mesmos que víamos alguns séculos atrás. Eles são muito mais numerosos e muito mais intensos. Quase não se viu uma pandemia que mobilizou, paralisou o mundo inteiro. Então está cheio de sinal. Agora vamos olhar para esse. Que o anticristo precisa aparecer, é o grande sinal, visível, explícito. Mas para ele vir, o cenário tem que ser montado de degradação. O que você acha da nossa sociedade? O que você acha das leis que estão sendo aprovadas? O que você acha quando olha para a Europa, quando olha a América do Sul, a América do Norte, e vê a condição moral das pessoas? O que você acha quando você vê a religião, as grandes igrejas, as doutrinas que estão sendo ensinadas? Apostasia é: o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Apostasia. Chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão, formarão doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências. Você não acha que é isso que você vê exatamente? Então, à medida que o tempo chegar, isso vai dobrar, triplicar, né? O amor de muitos. Quantos são muitos? Quase todos se esfriará. Então parece que o cenário está sendo muito bem articulado, montado, preparado. Essa pandemia não só matou gente, tirou emprego de gente, mas o que revelou de podridão, de decadência moral, de corrupção do gênero humano não está escrito. E o que revelou de besterol teológico, de apostasia, não está escrito. Então me parece que o cenário está sendo montado. Agora vamos para as descrições do anticristo. Algumas características dele. Como ele é. Então o termo diz, verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Primeiro termo que é usado para ele, primeira característica, a descrição, como será esse líder, esse homem, esse ser, o anticristo. Ele será a encarnação do mal. O anticristo, o que ele é? Satanás, ele é um imitador, um ladrão por natureza, um surrupiador por excelência. E tudo que ele faz, ele copia de Jesus. Da mesma forma que Jesus, Espírito, veio em carne, se fez homem, o anticristo será a encarnação de Satanás. Não propriamente o diabo estará sobre ele em pessoa, mas ele é uma cópia de Cristo se fazendo carne pelo Espírito Santo, o anticristo se fazendo carne pelo espírito do diabo. Ele é a encarnação do mal. Quando fala aqui, homem da iniquidade, a ideia é representante da iniquidade.
representante do pecado. Iniquidade aqui sem lei. Não é que ele não conhece a lei, é que ele é desobediente à lei. Então é o representante da iniquidade. É o senhor do pecado. A palavra aqui, homem da iniquidade, dá ideia, é o senhor do pecado, o senhor sem lei, o homem que não cumpre a lei, que se levanta contra tudo que vem de Deus. Essa é a ideia. Senhor do pecado, a encarnação do diabo, a encarnação do mal. O segundo nome que é dado a ele é homem da iniquidade e filho da perdição. Jesus é chamado filho de Deus. O anticristo vai ser o filho do diabo. Filho da perdição aqui é destruição. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Então o filho dele virá para destruir. Esse filho da perdição é o mesmo termo usado para Judas em João 17:12. Pai daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ou seja, ele virá para destruir, nascido para destruir. É isso que quer dizer filho da perdição. Veja só as características desse homem: a encarnação do mal, o filho do diabo, o senhor do pecado e o filho da destruição. Filho do diabo, nascido para destruir, ou enviado para destruir. Essas são as características dele. Agora vamos para as funções dele. Quais são as funções dele? As funções dele: destruir todos os valores cristãos, propagando a iniquidade. Verso 4. O qual, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Até aí. Quais são as funções dele? São 3 funções: resistir a Cristo, resistir à igreja, resistir a Cristo, se passar por Cristo e resistir à igreja. Agora quais são as funções dele? 3. Resistir a Cristo, se passar por Cristo e resistir à igreja. Vamos lá, primeira função dele, veja só: o qual se levanta contra tudo que se chama Deus. As suas atividades, as suas funções consistem em destruir, em se levantar, em resistir a Cristo. Ele vai ser levantado para resistir, irmãos, a obra de Cristo, o evangelho de Cristo, a igreja de Cristo, o nome de Cristo. O termo anticristo quer dizer contra Cristo. Quando fala anticristo, ele será contra tudo o que é de Cristo. Se você pensar assim, bom, ele vai se levantar contra qualquer noção de Deus, tudo que se chama Deus, não é isso, porque há muitos deuses, muitas religiões. O anticristo não vai se levantar contra os deuses das outras religiões propriamente. A ideia dele é o Deus da Bíblia, é o Deus cristão, é o Deus que se personificou na pessoa de Cristo. É isso que ele deseja combater. Então, primeiro, resistir a Cristo. Segundo, se passar por Cristo. Se levanta contra tudo que chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que é isso? O anticristo vai exigir adoração a si próprio. Ele vai banir todas as outras formas de culto e vai criar um único culto, o culto a si mesmo. O ápice do seu repúdio contra Deus e contra Cristo é dizer que ele é o único e verdadeiro. Ou seja, ele vai se passar por Cristo. Ele não vai dizer que é outro competindo com Cristo. Vai dizer que aquele que veio não era Cristo, era falso. E que ele, na verdade, é o Messias. E que ele, na verdade, é o representante de Deus. E que ele, na verdade, é Cristo. Ou seja, ele se colocará no lugar de Cristo. É isso que ele vai fazer. Forte, né?
Então, primeiro, ele resiste a Cristo, ele é contra Cristo. A Bíblia, a igreja, o nome de Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, a obra de Cristo. Segundo, ele se faz passar por Cristo, vai dizer, é eu que sou, é eu que exijo ser adorado. E terceiro, ele resistirá à igreja. Como? O verso 3, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus e objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. A Bíblia diz aqui que o anticristo vai assentar no santuário de Deus, ou no templo de Deus. Primeiro eu disse as características, depois disse as funções. A função dele é, vou ler a frase que eu escrevi aqui, é destruir todos os valores cristãos. Como ele vai fazer? Como ele vai resistir dessas três formas? Propagando a iniquidade, porque ele é filho da perdição e ele é o homem da iniquidade. E a terceira forma da sua atividade é resistir à igreja, perseguir a igreja. Como ele vai fazer isso? A Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus. Muitos interpretam esse texto como a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Vai ter reconstrução, anticristo vai lá, vai governar de lá, judeu, aquela coisa toda. Isso é presta atenção, isso é uma doutrina dispensacionalista pré-tribulacionista. Eles creem assim. Eu não creio assim. Eu não creio que a reconstrução de um templo está prevista na Escritura, que o anticristo vai fazer uso desse templo, e que Jesus, quando voltar, vai reinar 1000 anos literal aqui lá em Jerusalém. Jesus já está num trono, e não é ali feito de mármore de ouro não, é o trono de glória do Pai. Ele não vai reinar daqui a um tempo, já está reinando no trono de Davi agora. E não vai reinar numa regiãozinha desse tamanhozinho, Jerusalém. Está reinando nos céus e na terra agora e hoje, porque eu não creio na soberania do diabo. Eu não fiquei lendo O Senhor dos Anéis, nem J.K. Rowling, eu li a Bíblia. Este templo, esse santuário aqui, o grego é naos. Naos. Paulo usa isso muitas vezes, esse termo grego naos, principalmente na sua carta aos Coríntios, nas suas 2 cartas. E toda vez que Paulo usa naos, é para se referir à igreja, e não a templo de Jerusalém ou qualquer coisa do Antigo Testamento. Então quando diz aqui que o anticristo vai se assentar no santuário, ostentando como o próprio Deus, ele vai exigir a liderança da igreja. Ele vai querer ser o Messias, o pastor da igreja de Cristo. É isso, ele vai tomar o poder da igreja. Nesse último tempo ele vai querer liderar os cristãos, ser o representante de Deus sobre os cristãos, vai querer enganar os cristãos. Aí o que vai acontecer? 2 coisas. Primeiro, a igreja verdadeira não se curvará, porque já teve isso no 1º século. Era Flávio Titus Domiciano. Foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. E ele exigiu no 1º século a adoração de si próprio. O anticristo vai fazer isso. E a igreja verdadeira não se curvará a ele nessa época, quando ele tentar sentar no santuário, assumir a liderança da igreja. A igreja verdadeira, o crente verdadeiro, não irá se sujeitar. Aí o que vai acontecer? Ele vai desencadear uma ferrenha perseguição com aqueles que não se submeterem ao seu governo, à sua adoração. E aí é o período que se inicia, que chamamos grande tribulação, onde a igreja será perseguida implacavelmente pelo anticristo. Só que existem 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. Enquanto a verdadeira não se curvará ao anticristo, não irá reconhecê-lo, não irá adorá-lo, a falsa dará apoio a ele, o seguirá, reconhecerá ele. Quantas igrejas falsas, ditas cristãs, não sofrerão na grande tribulação, apoiarão o anticristo. Então, aqui tem alguns traços de quem ele é, as suas ações. Agora, para encerrar, quando ele virá? Quando isso acontecerá? Quando o anticristo virá? Quem o controlará? Quem decide quando ele vem e quando ele vai? Vamos ver o verso 5, ele vai nos responder. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Quem detém o anticristo, quem está segurando o anticristo. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Então Paulo vai puxar a orelha deles assim. Quando eu tive com vocês, vocês não se recordam que eu falei disso? Por que vocês estão com dúvida? Eu falei do fim, que Jesus ia voltar. Mas ele só iria voltar após a ascensão de um homem como esse, o anticristo. Não falei? Só que agora vocês sabem o que o detém. Tem uma barreira, um bloqueio que fala, agora não, anticristo, ele não vai aparecer. Não vai. Só vai ser revelado somente em ocasião própria. Então quando ele virá? Bom, o tempo da vinda dele vai cumprir toda a profecia escatológica e vai cumprir a vontade de Deus. O anticristo só virá no tempo de Deus. Esse que o detém são os decretos de Deus, é a soberania de Deus. Alguns creem, tem mais ou menos 8 interpretações para aquele que o detém. Alguns acham que é o governo humano que o detém. Segundo, acham que é a pregação do evangelho que o detém. Terceiro, só após a prisão de Satanás. Quarto, é a providência de Deus. Quinto, é o Estado judeu. Sexto, a igreja que o detém, tem que ser tirada. Sétimo, o Espírito Santo. E alguns creem que é o arcanjo Miguel. Mas não. Quem detém, quem está segurando o anticristo, é a soberania de Deus, a poderosa mão de Deus, que quando for tirada, no tempo que Deus determinou, que ele permitir, então o anticristo aparece. Isso aqui dá 3 ensinos pelo menos. Primeiro, o anticristo só se manifesta quando Deus quiser e não quando o diabo quiser. Segundo, ele não tem autonomia total sobre si. É Deus que o tem. Terceiro, Deus continua sendo soberano até na grande tribulação, na última metade da última semana de Daniel. Irmãos, é assim que o fim se dará. O cenário está sendo montado. Guerras, rumores de guerras, terremoto, está avançando. Intensificando, mais intenso, mais forte e mais numerosos. E o terreno para o principal sinal, a figura assombrosa do anticristo, vai ser precedida por um ambiente. É mais ou menos assim, ó. Um urubu desce no local limpo. Desce. Se tiver um campo cheio de carniça, cadáver de animais, cheirando aquela coisa podre, cheia de bichos, aquele terreno preparadinho, aí vem o quê? As aves de rapina, os abutres começam a sobrevoar o local e pousam. É um ambiente perfeito para a vida deles. Da mesma coisa, quando esse mundo estiver fedendo a carnificina do pecado, a iniquidade, da apostasia, atrairá, o odor fétido da iniquidade, atrairá o homem do pecado, então ele virá. Agora, só para encerrar, para você entender, tudo que já passamos, já são simulações e protótipos do fim. O anticristo já está na Terra. Para você entender, ele já atua sobre os mecanismos. Veja só. Quando João, na ilha de Patmos, tem a visão do Apocalipse 13, ele fala assim, eu vi uma besta que saía do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e cada chifre com nome de blasfêmias. A besta que eu vi era semelhante ao urso, ao leopardo, o leão. Não é isso que ele diz? O que ele está querendo dizer ali? A palavra besta ali no Apocalipse 3 é therion, fera, monstro, que ele vê. Como eu faço para saber se aquela besta ali é pessoa ou coisa? Pela descrição que João dá. Ele diz assim, ó, João dá uma descrição interessante. João faz assim, olha só. João diz que a besta é semelhante ao leopardo, com pés de urso e com boca de leão. É isso que ela vê? Leopardo, urso, leão e assim por diante. Essa figura já foi vista uma vez na Bíblia. Daniel tem a visão. Ele vê 4 animais. Ele vê leopardo, ele vê urso, ele vê leão e depois ele vê um monstro com dentes de ferro. Depois ele interpreta a visão. Eram animais literais? Era urso que ele estava querendo dizer? Não. Eram demônios? Não. Eram o quê? Aí ele vai dizer, eram reinos. Babilônico, Império Babilônico, Medo Persa, Grego Macedônio, Império Romano. Então a besta que João está vendo são impérios, é um império, é um sistema, é uma máquina de governo, política e militar. Então a besta do 13:1 não é homem, nem coisa, é um sistema, é um império, é uma forma de governo.
Ok? E no verso 3, então vi uma das suas cabeças com golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Essa cabeça é o anticristo. É o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. O que significa? O que eu quero dizer aqui para você? Que 2 Tessalonicenses 2, verso 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente aquele que seja afastado, e aquele que agora o detém. O que eu estou querendo dizer? Esse texto diz que o anticristo já está entre nós. Ele só ainda não se encarna. O 7 diz, o mistério da iniquidade já opera. O que é isso? O anticristo já opera, já trabalha, já atua, está entre nós. Só que ele está em espírito, o espírito dele já opera. E no verso 4, no verso 3, esse espírito se encarna em um homem. Não sei se já encarnou, se o anticristo já está vivo. Não sei. Mas o espírito já atua. E atua onde? Naquilo que João viu. Atua no sistema, atua no governo, atua nas entidades, atua nos impérios, atua. Então, você já pode ver o anticristo atuando através de instituições, de formas de governo, de leis e de ideologias, promovendo tudo aí que você está vendo. Ele já está entre nós. Agora chegará o dia que ele não estará só no sistema, quando esteve no Império Romano, no sistema babilônico, no sistema greco-macedônio e no sistema medo-persa. Ele sairá do sistema e se encarnará em um homem, o homem do sistema babilônico, Nabucodonosor. O homem do Império Medo-Persa, agora não vamos lembrar, do grego-macedônio, Alexandre o Grande. Do Império Romano, Nero, o Imperador César. É isso que vai acontecer. Então o cenário está sendo preparado enquanto o espírito dele já trabalha nas máquinas, nos sistemas. Mas chegará o dia que sairá do sistema e se encarnará em um homem, uma pessoa. E então, quando isso acontecer, saberemos de fato que Jesus se aproxima. Porque Paulo diz, ninguém vos engane, porque Cristo não virá sem que antes o mundo, o cenário esteja pronto, a apostasia, e venha o homem do pecado, o filho da perdição, a besta, o anticristo. E quando ele vier, ele marcará então o tempo do fim. Qual é a função principal ou função do anticristo? Perseguir a igreja, oprimir a igreja, tirar os direitos da igreja, massacrar a igreja. Mas, revestidos de Cristo, vou até ler esse texto também, não estava no script. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos não negarão, permanecerão perseverantes e fiéis ao Senhor.